Tá, então a gente está aqui com dois grandes amigos e dois grandes pensadores, amigos meus, que é o Ernesto, que tem a formação em filosofia, né, graduado em mestrado em filosofia, e a Cíntia, que tem uma formação em história, né, graduada, mestre, doutorando em história, estudiosa do cinema também, para estar ajudando a gente aí a levantar mais questões sobre o texto. Pode. É o seguinte, o Duílio tinha conversado comigo sobre a possibilidade de você perceber uma ligação do existencialismo com esse texto. Confesso que não foi nem um pouco difícil perceber o existencialismo no texto. O texto é um texto, na minha perspectiva, é um texto que tem uma abordagem existencialista, né? E aí, assim, eu fiz assim, no início do texto eu tentei botar dois pontos teóricos aqui, assim, mas que não venha questão. Acho que depois que tiver o texto na mão, vocês façam uma leitura, assim, pontinho. Aí eu escrevi, assim, uma página e meia, e eu vou tentar dar uma lida aqui, e na medida que eu for vendo, vocês podem fazer considerações, né? Ó, o protagonista do texto é, como todo ser humano, ansioso por compreensão. Compreender é a marca mais fundamental de nosso desejo por conhecimento. Aí, aspas. Decidir viajar em busca de respostas. As razões da busca pelo conhecimento é que marcam todo o percurso que o texto perseguirá. A afirmação, aspas novamente, eu não suporto minha finitude, marca o início de suas indagações. Ele quer buscar a compreensão desde a perspectiva de que ele não aceita sua finitude, certo? O seu encontro com o sábio o mostrou que seu caminho estava invertido. É conversando com um diabo no inferno que se compreende a vida e não consultando a pares ou freiras. O diabo é apresentado aqui como o possibilitador do questionamento mais fundamental da vida. Abre aspas. Justamente para que o homem possa questionar a si mesmo e ao seu Criador. O diabo, no primeiro momento, não é um personagem real, mas sim uma situação existencial. Novamente, abre aspas, está no sofrimento cotidiano, na indecisão da vigília, no horror dos pesadelos, mas para encontrá-lo é preciso ao inferno. Pois é, eu penso o seguinte, que a metáfora do inferno dentro do texto, ela ultrapassa a questão teológica, né? O inferno é exatamente a condição angustiante a partir da qual cada um de nós, quanto seres humanos, somos lançados. Porque o inferno é o lugar onde é sempre necessário buscar novamente o que precisa se saber para novamente se compreender como se viver. Pô, parece um jargão de palavra, mas é exatamente isso. O inferno é o lugar do desespero, porque o desespero é a marca fundamental da nossa existência. Ter que sempre decidir, porque nada está construído, nada está fixo, né? Aí o texto aqui, eu vou me soltar um pouco mais, ele é por Deus aqui, é a metáfora do saber, né? Deus é a metáfora do saber. Aí aqui eu coloquei aqui no texto, né, que porque Deus sabe, ele não age, né? Tem um momento lá que o diabo fala assim, pô, Deus sentiu ódio de mim, e porque ele não pôde me punir, porque se ele me punisse, ele seria um senhor do mal, certo? Porque ele sabe que ele seria um senhor do mal que não age. Quer dizer, o saber fixo, cristalizado, é o saber que inviabiliza qualquer ação. Ao contrário do ser humano, que tem que sempre agir porque ele tem sempre que decidir, né? Deus, aí eu botei até com uma frase minha assim, né? Ó, o homem não é um Deus, também não é uma pedra. Tanto pedra como Deus não podem nada. Deus não pode nada porque já sabe tudo. E a pedra não pode nada porque não sabe nada. O homem é exatamente o entremeio dos opostos no jogo de pedra e Deus. O homem é finito e por isso não sabe de tudo. Mas também não é pedra porque não significa que não sabe de nada. Deus, na citação acima, deixou de agir, a citação que eu acabei de mencionar, deixou de agir porque sabia que se tornaria o senhor do mal. O homem precisa agir para saber o que se tornará. Assim, o Deus, assim, ele não age porque ele já sabe as consequências da ação. O homem, ele só sabe as consequências depois que ele age. E por isso, então, ele está num estado desesperado diante da vida, diante do conhecimento do infinito, das coisas, e o desespero que mostra tão bem no texto ali, né? A fascinação do Lúcifer pelo mundo dos homens consiste no fato de que os homens se formam e nunca estão totalmente formados.
Sartre nos ajuda, eu cito um filósofo aqui. O homem existe, encontra a si mesmo, surge no mundo e só posteriormente se define. Né? Você quer que eu te retorne aí? De acordo com essa perspectiva, o homem não é alguma coisa fixa. Né? Assim, isso seria, tipo assim, no pensamento medieval, por exemplo, isso é levado nas consequências mais radicais, na nossa cultura de um certo modo também. Se você tem uma compreensão sobre o homem que define o que o homem é antes que o homem se faça homem no mundo vivendo. Então, se é dito para o homem que o homem deva se comportar de uma determinada maneira para poder atingir a sua própria essência, quer dizer, uma essência que configurações que são colocadas antes que o homem viva para se descobrir. É como se fosse um Deus. Ele sabe e ele age sabendo. Né? E aí você tem duas configurações no texto, na minha perspectiva. Você tem o personagem Deus, que representa a perfeição, o infinito, a eternidade, que sabe tudo. E você tem o Lúcifer, que não é nem um Deus e nem é um homem, mas ele assume as condições humanas a tal ponto que ele quer se tornar homem. Né? Então, por isso, então, ele é o único que pode aconselhar o homem, porque ele sabe ver a maravilha que é ser humano, que é ser imperfeito, que é ser infinito, que é não ser infinito. Tanto que na hora que eles estão jogando lá e o homem pergunta para ele qual seria o prêmio, o Lúcifer apresenta várias coisas. Quem pede a eternidade é o homem. Pois é. A situação daquele que quer a eternidade é exatamente a situação daquele que não quer a sua finitude. Né? Lá no início, você pode... Deixa eu ver aqui se eu consigo achar aqui. Ele começa aqui, ó. Eu não aguento a ideia de minha finitude. Ele parte desse princípio, passa por vários estágios da sua vida e continua com essa ideia fixa. No momento que ele pode se descobrir, porque o Lúcifer o aconselhou muito bem, ensinou para ele que quer ser ser humano, ele renega absolutamente tudo e quer a eternidade. E por isso, então, morre no tédio, na desesperança de querer novamente ser finito. Porque a eternidade é um tédio, porque o homem, quando se torna Deus, perde o mais fundamental da sua existência, que é sempre ter que agir, sempre ter que decidir, toda vez que se vive, toda vez que se faz, sem que nada no mundo e nem nada antes dele o defina. Né? Então, na verdade, a vontade do homem é não ser homem, né? É exatamente o que o Nietzsche, eu posso citar outro pensador, que o Nietzsche, é o modo como o Nietzsche, assim, lógico, tipo assim, tem as caricaturas, né? Eu quero deixar bem claro que tipo assim, não é nenhum preconceito, até porque minha família é toda cristã. Assim, o Nietzsche vê exatamente isso no cristianismo. Porque você torna a vida menor e almeja a eternidade, é que você cria um paraíso. Exatamente porque não é suportável ter que viver, ter que decidir, ter que não saber todas as vezes que se sabe. Não, você sabe, por exemplo, o que é amar. Para conhecer outra pessoa novamente, ter que aprender novamente o que é amar, porque o amor não tem como configurar-se como nada na vida. Exceto 2 mais 2 é 4. 2 mais 2 é 4 não se encaixa no mundo humano, que é sempre ter que decidir, sempre ter que se sentir, sempre ter que novamente se fazer. Aí eu vou concluir aqui. Né? Satanás admira o mundo dos homens e o protagonista o despreza. Por isso quer ser eterno e não mais homem. Mas como, eu pergunto, como haveríamos de criar se tudo fosse determinado antes da criação? A arte perderia o sentido. A arte é o descortinamento de um sentido novo. No essencialismo, que é a ideia de que o homem é determinado antes de viver, no essencialismo a arte se torna refém das regras prefixadas e perde sua autonomia. Somente uma filosofia que busca estender seus postulados pela via da finitude é que compreende a arte e a sua tarefa de mostrar o real em seu movimento fluido. Duas posturas diante da vida são realçadas pelo texto, mesmo que de maneira obscura. Né? A primeira é que assume a vida. A segunda é a que quer a vida mais do que se é. Porque se eu quero a eternidade, a vida mesmo precisa ficar em segundo plano, porque a vida é finita, a vida acaba e passa. Então a primeira postura é aquela que assume a vida e quer viver. E por isso assume a morte com todas as suas consequências. E a segunda via é aquela que nega a morte e quer ser eterna. Uma sabe os limites que implica sermos finitos. A outra nega esses limites e quer ser eterna. O protagonista optou pela segunda concepção diante da vida. A que quer tocar a finitude pela eternidade.
Sua conclusão diante da condição humana, no sentido de a negação do humano, a sua conclusão diante da condição humana de ser eterno é marcada pela seguinte afirmação, depois que ele recebe a eternidade: tenho tudo, posso tudo, mas o que desejar quando se tem tudo? Ele pergunta. O tédio aprisiona todo aquele que não pode agir e fica se perdendo em dogmas, e não se empenha para criar um sentido que nunca será dado. Desejar a eternidade é deixar de procurar o caminho. Eu concluo com a citação. Eu compreendi qual tinha o maior castigo que Deus deu ao diabo. Qual seria o maior castigo que Deus deu ao diabo? 2 pontos. A eternidade. Legal, então porque eu acho que é legal porque no final o homem, né, ele experimenta a eternidade e não gosta dela, né, quando o homem é diabo. Então tanto o homem quanto o diabo no final das contas, eles estão defendendo a vida, né? Então assim, de repente um eixo interessante desse texto é justamente isso, a defesa da vida com todas as suas contradições, a defesa da vida finita, né? A defesa da vida, entre aspas, imperfeita. Exatamente, é a ponto de... Não é, por exemplo, a defesa da eternidade. Não, aliás, é uma negação mesmo. Porque o homem se tornou eterno para perceber que ser eterno é eterno. Não, é legal. É um tédio. Só Deus pode ser eterno, a ideia é essa. Deus se lida muito bem com isso. O texto até bota algumas situações que são irônicas, né? Que diz que ele acaricia o demônio e depois manda ele para o abelho. Ele consegue viver muito bem com poder fazer tudo. Mas o ser humano ele não pode querer fazer tudo porque ele não sabe o que tem que fazer sempre. Então, assim, isso também é eu acho que o texto quer mostrar uma metáfora, não só da eternidade no sentido radical da palavra, não realmente nos tornarmos eternos. Mas toda vez que nós queremos aprisionar a nossa existência em configurações dogmáticas, configurações existenciais, aí então a existência, a nossa vida é murchada porque nós deixamos de aprender, deixamos de querer conhecer novamente. A frase de Sócrates, que fala assim, eu sei que não sei nada, é exatamente a necessidade de sempre querer saber mais. Não significa que Sócrates não sabia nada. Aliás, era um sábio reconhecido na Grécia. Era o fato de que na vida se sabe muito pouco. Aqui, por exemplo, nesse texto, vou apresentar aqui para fechar, quando ele consegue seguir o caminho correto diante de todas as indagações dele, é o momento que ele tem uma intuição, eu falo aqui, né? Uma intuição com através do anel, né? A névoa é exatamente o humano tem um conhecimento, mas o conhecimento não é luz plena nunca. O conhecimento nunca é luz plena. Você tem um conhecimento que você até entende, mas é limitado porque ele é uma névoa, né? Ele até dá a ideia dos opostos, que o bem ele não sobrevive sem o mal. O mal não sobrevive sem o bem. Porque toda vez que nós determinamos que algo é muito bom, há muito mais mal no bom do que o mal que nós determinamos. E o mal, no seu esplendor maior que existe, carrega muito mais de bom do que possa parecer à primeira vista. Então o ser humano é sempre esse jogo dialético de saber e não saber, saber e não saber, para novamente ter que saber. Porque é sabendo que se vive e é tendo que saber novamente, sempre novamente, é que se consegue viver como humano, nas limitações do ser humano. Assumir essa condição que é a extensão do ser finito. Essa é a questão que eu acho essencial no texto. Né? De acordo com as minhas percepções, eu e Cíntia lemos, na verdade, esse texto hoje, nós estamos lá conversando, né? E eu acho que a questão fundamental desse texto é a dialética entre eternidade e finitude. Legal. Que para o homem só resta a finitude, por mais que ele crie dogma, crie um monte de coisa para ser eterno. Por mais que ele crie soluções, né? Paraíso, Nirvana e tal. Até tem um exemplo aqui, né? Do budismo, do budismo, né? Que o... A meditação. Porque o Satanás fala com o homem que... Como é que é? Estação, né? Não sabem o que fazem, meu pai. Satanás fala com ele. Tu lhes deste o livre-arbítrio, mas não lhe ensinaste a usá-lo. Como hão de aprender se não experimentando? Não, porque é uma crítica às configurações cristãs que diz assim, isso é certo, isso é errado, isso é tudo antes de viver. Aí o Satanás pergunta, mas como eles vão saber se eles não experimentam, né? Como eu vou saber que queimadura queima e machuca se não me queimar? Né? Senão não há como saber, a criança ela só descobre que você vai ver no fogo. Colocar de cabeça Aí eu falo assim, né? A crítica ultrapassa um direcionamento ao cristianismo e chega aos orientais. Por exemplo, o budismo no sentido mais zen, na verdade eu não conheço muito,
pelo menos a minha amiga, né, muito geral, ela acredita que, por meio da meditação você tem acesso à verdade, à luz do mundo, né? Eu faço a consideração aqui, ó, fé na meditação como caminho da iluminação. O máximo que podemos acessar, paralisados numa meditação, é que não sabemos o que devemos fazer para não ficarmos meditando em busca da verdade. Eu acho que a meditação só prova que a meditação não serve para absolutamente nada, exceto, na minha concepção, exceto ter uma terapia, sei lá, né? Só se descobre criando isso. Ninguém vai ensinar isso através da meditação. E nem através de nenhum texto sagrado. Mas você lê também. Tem mais do que ensina e depois você Os manuais. Pô, legal, cara. É isso que eu acho, essa primeira noção que eu tive de é essa. Não, de repente, né, a gente pode falar, depois a gente pode Pois é, vamos ver se eu posso contribuir à altura, né? Porque... Vai ser difícil, né? Porque é o seguinte, assim, eu comecei a ouvir o texto, né? E falei, gente, que maneira eu posso contribuir, assim, né? Com vocês, para essa discussão, com o que eu conheço a respeito, enfim. É muito superficial, porque eu não sou nenhuma especialista em Idade Antiga e medieval, né, que são áreas assim, cruciais para se discutir essa temática, mais teológica, né, e filosófica, né, e pelo personagem que é tão importante assim, para a civilização humana, né, que é o Satanás, o demônio, o Lúcifer, enfim. Né, vários nomes, inclusive eu estava olhando aqui do Humor, né? Existem vários textos que trazem inúmeros nomes que foram atribuídos ao Lúcifer, né? Então, se vocês tiverem interesse também, então, enfim, né? O que eu vou tentar trazer aqui é um conhecimento bem abreviado, né? Do que eu pude ler do Jean Dalumor, que é esse texto aqui, A História do Medo no Ocidente, que eu até, se você quiser, eu deixo com você para você tirar cópia do capítulo. Tem um capítulo aqui que ele faz referência direta, o capítulo é sobre o Satanás, né? É Satã, o capítulo 7 é sobre o Satã. O 7, né? Você chave de ferro. Capítulo 7, o Satã. Enfim, então eu acho que aqui ele traz uma discussão legal para vocês, um ponto de partida para vocês perceberem na historiografia como que o demônio é apresentado ao longo da história, né? Tanto através de documentos, testemunhos, né? Bastante historiográfica a abordagem, né? Eu acho que pode ser importante para vocês a nível de pensar a configuração mesmo da estética, de como que o personagem vem se apresentar, né? Aqui você tem uma série de referências medievais e da antiguidade para tentar perceber como que as pessoas, a mentalidade da época, a história das mentalidades, aquela coisa toda, como que a mentalidade da época pensava e se relacionava com essa ideia do mal, né? Exatamente, como que era isso anteriormente e como que isso acontece hoje em virtude de eventos, de ideias de peso, como o existencialismo que o Ernesto colocou, porque o existencialismo ele é um arco divisor, né, na história das ideias, das mentalidades, na relação do homem com esse tipo de assunto, que é a ideia do bem e do mal e da configuração que o bem e o mal têm. Então, na história, isso é apresentado de diversas maneiras. Eu acho que vai ajudar vocês as dicas que o Dalumor vai dar, tanto nas representações pictóricas. Tem o Bosch, você conhece o Bosch, da medieval? O Bosch, então, tem uma série de quadros que ele mostra. O Jardim das Delícias, né, que é um dos quadros famosos dele, o Juízo Final. Então, esses quadros podem trazer para vocês também alguma ideia de montagem, de cenário, de configuração mesmo do figurino, enfim, né, pode auxiliar nesse sentido. Essa pesquisa aqui tem altos referenciais bacanérrimos para vocês. Inclusive, eu descobri que o Fausto, que era o Goethe, antes do Goethe escrever, em 1591 já tinha um cara que escreveu sobre Fausto. O Goethe pegou essa ideia, desenvolveu brilhantemente, mas já tinha um camarada lá no Renascimento que tinha escrito sobre Fausto. Lembrando que o Fausto do Goethe é o rei, né? O Goethe falou onde morreu. O cara sabe tudo, é o rei.
Então, aí quer dizer, eu acho que o que eu posso contribuir é nesse sentido de mostrar um pouco dessa diferença, de como que é a relação desse homem antigo medieval com o representante do príncipe das trevas, né? E como que o moderno vem trazendo isso. Porque o que o Ernesto está colocando o moderno, ele tem essa ousadia de procurar desafiar, de perguntar por que eu não posso ser eterno, o que o homem antigo medieval não tinha. Né? Nos relatos que eu pude perceber aqui do homem antigo medieval, a ideia é que o homem é tentado, ele é atormentado. Quer dizer, no texto aqui do Lúcifer, não, o homem ele vai procurar o demônio, ele vai atrás, ele vai querer saber, ele questiona, porque ele já tem um espaço para isso, que foi dado com a modernidade, com os avanços, com toda a filosofia, né? O existencialismo, ele já é um pouco mais recente, mais próximo de nós. Mas antes do existencialismo já tem algumas vertentes que vão abrir essas possibilidades. Né? Então, quer dizer, mas antes o homem era tentado, ou seja, ele estava lá quietinho, acreditando, né? Eu estou aqui resistindo, e o demônio vem me tentar. Mas no caso do texto que o Chico Pelúcio passa para vocês, não, ele vai procurar, a partir de indagações próprias dele, buscar essas questões. Ninguém vai tentar ele a nada. Eu acho que algo absolutamente impensável. Exatamente, impensável para o medieval e para o antigo pensar. Outra coisa, na Idade Média é que vai se construir, segundo Delumor, que é as referências que ele traz, é que vai se construir o medo em relação ao demônio. Na Idade Média, principalmente na Idade Média não, principalmente na Baixa Idade Média, no início com o Renascimento, no humanismo. O Renascimento que vem um medo em relação ao demônio, porque antes as pessoas não tinham medo do Satanás, não tinham medo. A relação que elas tinham com o demônio era uma relação muito semelhante, até equivalente, como ele diz aqui, à relação que eles tinham com as divindades que eram consideradas boas. Então, o Satanás era uma divindade tanto quanto os bons deuses. Então, é com Lutero, Calvino, que tem algumas referências que ele traz de Lutero e Calvino, que vai se construir uma ideia de que o demônio precisa ser extirpado, né, da mentalidade humana. Ele precisa ser condenado. No século XIII, até o fim, já começou o exorcismo também. Tem essa coisa da Inquisição, né? Da Inquisição, mas ele está colocando aqui que a partir do século XV, com a invenção da imprensa, com o avanço de algumas ideias que já começaram a circular, você vai ter um reforço, uma discursivização em relação a esse medo que vai se construir em relação ao mal, que é o demônio, né? Mas antes as pessoas tinham uma relação amistosa com o demônio, de fazer oferendas, feitiçarias, do mesmo jeito que elas ofereciam alguma coisa para um santo ou para um deus tal, eles ofereciam também para o demônio. Então essa ideia do medo vai ser construída até porque, depois. A meu ver, isso também é uma herança do paganismo, assim, né? Sim. Então, assim, o paganismo, as antigas religiões gregas também. É o próprio candomblé, né? Você pega são religiões dualistas de bem e mal. São deuses com múltiplas facetas. Um faz o bem, outro faz o mal. Da leitura das pessoas. Que é o que mais se aproxima, enfim, de uma certa forma, do ser humano, né? Isso. E aqui tem outras passagens, cara, que eu acho que dá para vocês aproveitarem de, como eu disse, né, ajudar a construir visualizar, né, uma imagem, né, para vocês montarem posteriormente o espetáculo, que tem várias passagens que falam de como o demônio se apresenta, como é que era traços físicos, né, de como, na verdade, assim, de como isso era visto nessa época, né, da Idade Média, principalmente na Baixa Idade Média, que é o momento em que você vai ter a ascensão das ideias renascentistas. Então aqui eu acho que pode auxiliar vocês bastante, que tem muitas referências desta época também, da Idade Média, né, sobre essa temática. Então eu acho que as tentações de Santo Antão, Santo Antão é legal, cara. O Vitor que ia gostar, né? Amigo lá que... Nossa amiga é exorcista. Medieval, só vai no culto católico em latim. O Vitor manda aqui. Então aqui tem também a ideia de o que é entendido como o mal, que vai sendo construída, a ideia do carnaval, né?
carnaval como um ato profano, né? Enfim, assim, eu na verdade fiz uma leitura muito rápida. Eu acho que se vocês tiverem interesse, é um capítulo curto e tranquilo de ler, não tem muita... Eu não sei, assim, eu deixo com vocês e assim, eu acho que a minha contribuição fica muito nesse sentido mesmo de uma indicação de referências mesmo, né? Porque eu acho que o âmbito da discussão mais filosófica mesmo, eu acho que o Ernesto também dá conta dele mesmo, eu não entro nessa seara, né? Mas o que eu posso ajudar, eu acho que é nesse sentido mesmo, assim, eu queria colocar uma questão assim, aí vocês se completam, eu corrijo, em termos históricos, porque eu inclusive eu há 5 anos que eu só dou aula de antigo medieval, eu detesto, mas não, detesto sim. Eu sei, não aguenta mais. Porque eu não consigo falar de outras coisas, né? Mas enfim, aí eu tenho visto muito isso. Aí de repente uma questão que eu venho pensando, que não é baseada em nenhuma leitura aprofundada, né? Por isso que eu estou falando que se vocês souberem de alguma coisa, acrescentam, corrijam. É porque, por exemplo, eu vejo da seguinte forma essa história, e até pensando na explicação do Joubert, do teólogo, de que a Bíblia em si, ela traz pouquíssimas referências, na verdade, do que seria o diabo, e geralmente quando aparece é de uma forma indireta, né? Seria Deus conversando com o rei. Então a Bíblia em si, ela traz poucas referências do que seria esse diabo, pouquíssimas. Ele fala do livro de Jó aqui, ele fala do livro de Jó aqui, hein? De Jó. O Jó é o livro mais próprio do Velho Testamento, é o único livro assim, que realmente passa com um personagem discutindo com Deus lá a respeito da... Não, senhor, aí eu estou pensando o seguinte, então, já que a Bíblia em si não traz, então isso foi construído de alguma maneira, em algum momento. E na minha cabeça, você falou do final da Idade Média, mas eu tinha imaginado que era justamente ao longo da Idade Média. Então, só para concluir aqui, para ver se faz sentido. Porque o que eu penso, né? Você tinha lá o Império Romano, que a religião predominante era o paganismo, a religião politeísta, de deuses multifacetados, né? Com múltiplas características, entre aspas, boas e más e tal. Aí vem lá aquela história do Constantino, o Teodósio, que torna o cristianismo uma religião oficial. Então obriga as pessoas a serem cristãs. Pô, imagina, você está aqui de um dia para o outro, a partir de hoje todo mundo vai ser budista no Brasil. Ninguém sabe. Transforma Jesus num demônio, né? Então assim, na época, a maioria da população era pagã, então eles foram obrigados a serem cristãos. Então, nem imagina. Aí ok, se você não for cristão, eu sou preso, eu sou morto. Então os caras, eu sou cristão, mas continuavam cultuando os antigos deuses pagãos. Né? Igual assim, o Brasil é um país católico. Se de um dia para a noite obrigam os brasileiros a serem budistas, senão vão ser mortos, tudo bem, sou budista, mas em casa eu vou cultuar meu Jesus, não sei o quê, porque é a minha religião tradicional, digamos. Né? Então, né, na época isso. Aí aí as pessoas eram cristãs e continuaram cultuando seus deuses pagãos. E aí chegou o momento, né, aquelas invasões germânicas lá, o esfacelamento do Império Romano e o fim do Estado. O Estado protegia a Igreja, né, o Estado Romano protegia a Igreja. Os imperadores romanos no final eram cristãos. Então, a Igreja não segue uma unidade. Pois aí ocorre esse esfacelamento, então assim, a Igreja ficou sem um defensor. Então assim, como impedir que aquele cristianismo que estava se espalhando, como impedir que aquilo não se perdesse? Aí eu imaginei que foi justamente nesse período que tivesse começado a se desenvolver essa coisa do diabo, do inferno, do medo. Né? Então, e aí coincide com a Santa Inquisição. Sim. Né? Aí criou o Tribunal da Santa Inquisição. Bem posterior. No final da Idade Média. Na Alta Idade Média, né? Na alta é a primeira, na alta baixa. Na Baixa Idade Média, não, é isso, Baixa Idade Média. Que era, né, qual era a ideia? Isso que ela está falando, século XIII. Era perseguir os hereges. Né? Quem era o herege? Qualquer um podia ser um herege. Se você falasse que eu tomei um chazinho que melhorou minha dor de cabeça, isso não podia ser feitiçaria, você ser morto. Então, assim, me parece uma obsessão por controlar a religião das pessoas. Sim. A religião certa é essa. Qualquer outra coisa, você está ferrado, você vai ser condenado. E aí você cria um chifrudo, aí resolve. Aí começa a criar uma figura aterrorizante, né?
você vai pro inferno, Que amedronte. diabo, não sei o que. Mas o que eu acho que está trazendo aqui é que o Renascimento conseguiu materializar isso em imagem, cara, entendeu? A imprensa, o advento da imprensa conseguiu reforçar ainda mais com a literatura e divulgar essa visão. Entendi. Então, nas artes plásticas, você tem uma arte sacra da Idade Média, a que não é permitido, a que é marginal, representar o diabo, está falando aqui, né? E você tem no Renascimento um espaço para você fazer essa representação. Mas mesmo no Renascimento, tendo o homem no centro das atenções? Sim, porque você vai ter eu não sei como te dizer isso, mas a visão antropocêntrica, eu acredito que ela carrega não só a ideia do divino, mas a ideia também do que é mal, né? Porque o homem também está propenso ao mal, né? Então carrega o antropocêntrico, carrega essa visão. Na verdade, o renascentismo não é uma modernidade plena, mas o renascentismo é como se você tivesse saído daí de um rio, mas tivesse com um rio. Isso. Você aponta para o futuro, mas você está totalmente. É legal. Aí eu sou um artista, eu vou agora pintar um demônio, vou pintar um Jesus. Você vê as obras renascentistas, são todas religiosas, né? Mesmo fazendo ironia, né? Mesmo fazendo ironia. É verdade. Verdade. Esses dois. Quer ver que E até mesmo porque a igreja era muito rica, ela financiava muitas obras também, né? Então ela patrocina a propaganda também, né? Exatamente. Famílias burguesas, mecenas, né? Então, aí quer dizer, na modernidade, né, o advento da modernidade, ele coloca o homem numa situação de sujeito do seu destino, né? Então, controle da situação, o que não acontece anteriormente, cara. Na Idade Média, na Antiguidade, você tem um homem que ele depende de uma essência colocada, como o Ernesto falou, né? Você tem uma ideia que você tem que seguir, uma essência já colocada anteriormente. Na verdade, mesmo você, essa questão da essência, eu até no início do texto ali eu ultrapasso, porque a modernidade científica, a modernidade cartesiana, ela também tem a ideia da essência, porque ela troca o divino pela razão. Sim. E aí eu até coloco no texto, o homem é racional. Isso é como se o homem só pudesse ser humano enquanto agisse racionalmente. Então, o existencialismo também é uma oposição à modernidade, a ideia do sujeito que controla. Quando o existencialismo diz que você tem liberdade para decidir, não está querendo dizer que você tenha plena liberdade para decidir. Né? Tem uma expressão de um existencialista que inclusive é cristão, que é chamado Kierkegaard, cristão, luterano, do século XIX, que ele fala que é uma liberdade enredada. Por que liberdade enredada? Porque quando você é lançado no mundo, você é lançado numa história, numa configuração linguística, numa configuração do tempo. E aí, por mais que você já livre, eu sou livre desde essas condições nas quais eu fui lançado. O existencialismo não está dizendo que você é um anjo também que vai voar e você vai decidir, eu decido tudo, eu posso fazer tudo. Exatamente por isso que você é finito, porque você é história. Porque você depende da história, às vezes você não consegue ver quase nada, você vê só uma... Como é que fala? Uma nuvem, né? Como é que é a expressão? Névoa. Uma névoa. É exatamente a constituição histórica que impede que nossa visão seja iluminada absolutamente. Porque a modernidade é a ideia do iluminismo. O que é a ideia do iluminismo? É a ideia de que você pode ver as coisas com a clareza absoluta. Isso é um equívoco, assim como um equívoco cristão de achar que a vida não serve para nada e teremos um paraíso, sei lá. O iluminismo também, ele tenta desconstruir a ideia medieval do divino, mas coloca o sujeito que talvez é mais divino do que o divino medieval. Porque o Nietzsche tem a metáfora lá no livro Assim Falou Zaratustra, o Nietzsche tem a metáfora do sujeito comparado ao leão. O leão é aquele que acha que pode tudo. E porque acha que pode tudo, sempre se dá muito mal. O primeiro texto de sociologia principal da modernidade foi o estudo sobre o suicídio que o Durkheim fez. A prova de que a técnica e o controle absoluto da natureza não resolveram a questão. Tanto que o existencialismo começou a florar depois da Segunda Guerra Mundial. Porque eles denunciavam, tá vendo aí? A ideia da razão, a ideia do divino é tudo uma brincadeira. Nós estamos fazendo um monte de guerra, eles estão falando que o homem é sujeito, que o homem fez ciência, que o homem é iluminado. Então é exatamente também uma crítica ao racionalismo, não só ao teologismo, mas também ao racionalismo. E eu acho que o texto é exatamente isso, assunção da finitude. E assumir a finitude significa assumir a ignorância, limitação. Uma coisa que eu pensei muito, assim, eu não sou um leitor de filosofia profunda, mas leio alguma coisinha, assim, né? E gosto muito do Nietzsche. E a coisa que mais me chamou a atenção de cara foi justamente a ideia da vontade do poder, né? Essa busca a vontade de buscar o poder, mas um poder de vida, né? Um poder de existência, um poder de conhecer.
Ou o poder de ser eterno. Assim, essa foi a minha crise quando eu vi a explicação teológica, né, de que do pecado original ser justamente o conhecimento, a busca pelo conhecimento. Então, aí que eu coloquei, como ser humano sem não buscar o conhecimento, assim. Não há dúvida. Não, aí viajando essa coisa do Nietzsche, né, na verdade, assim, e é uma coisa que eu tenho muito na minha vida, a felicidade ela só existe quando você persegue a sua vontade de poder, não vontade de poder de foder os outros, assim, mas de se sentir pleno em alguma coisa, né? E isso muda. Então eu quero, sei lá, ser ator e voltar para o Nietzsche, por exemplo, ele ia ser um artista, né? E quero me sentir preenchido com isso, mas depois isso mudou. Agora eu quero fazer, sei lá, voo livre, porque eu quero ser como se passa e, sacou? E é justamente essa curiosidade que eu acho que traz a felicidade, assim. O Nietzsche se referindo à vida e à vontade de poder, ele fala assim, né? Assim eu quis, assim eu quero, assim eu hei de querer. Porque, tipo assim, não há nada fora da vida, né? Se você não potencializa a vida, por isso que é vontade de poder, não há o que se fazer. Mas o que você pode fazer é construir uma vida melhor, e aí esse modelo de uma vida melhor serve como correção da vida, tal como ela se dá aqui nessa limitação. Aí você tem dois romances, um ele conhece muito bem, que levou ele aos delírios. Tenho dois romances assim, que eu posso usar como exemplo de duas posturas. Tem o Lobo da Steppe, que é alguém que não também suporta a sua finitude, apesar de se achar muito inteligente, né? Superior. Esse é o moderno. Aquele que acha que sabe tudo e o principal ele não conseguiu aprender, que é amar a vida. Você fica rancoroso. E você tem... É o Lobo da Steppe. Você tem um estrangeiro lá do caminho, que no final lá ele está preso já, ele tem uma discussão com o padre. Ele dá as razões por que ele acha que vale a pena viver só essa vida. Esse assume a vida. São dois modelos, assim, se vocês tiverem aqui, vocês podem ler esses dois romances, né, que são dois modelos de configuração moderna, que é um que assume a finitude, por isso então ele é detonado no estrangeiro, ele sofre pra caramba. E o Lobo da Steppe, que porque não assume, fica querendo corrigir todo mundo. Na vida, eu que sei o melhor, ele é um intelectual arrogante. É o saber, é o Deus, né? É o superior, é o que sabe tudo. Não, e aí outra coisa legal do Nietzsche também, que você sabe mais, é que a questão do trágico, né? Que né, todo mundo tem uma visão de que a tragédia grega, a tragédia é uma coisa muito ruim, falando mal da vida, e o Nietzsche vai falar justamente o contrário, que na verdade a tragédia é a afirmação da vida. É você compreender que a vida é cheia de contradição, é cheia de desgraça, e que ainda assim você ama a vida justamente por isso. Por isso faz arte, né? Por isso que é tragédia, né? Quando a gente fala assim que o grego colocou a nossa finitude no palco do teatro. Foda. As desgraças da nossa vida que todo mundo fica reclamando, os gregos falaram, vai, vem cá, todo mundo vê aqui, que é lindo isso. E tem um discurso desse texto, é justamente o diabo dando esse desabafo, assim, ele falou que Deus me mandava corrigir os homens, vigiá-los, não sei o que, mas eu comecei a ver a inveja, eu comecei a ver a raiva, o amor, a amizade, mas também a raiva, o ódio, e isso foi me apaixonando. Então, isso tudo, essa multiplicidade de sentimentos que alguns separam, né? Esse é sentimento bom você tem que ter, sentimento mau você não pode ter. Sendo que isso é incontrolável, isso é seu, é do ser humano, nasceu do ser humano. E o diabo está justamente falando, é esse caos, assim, entre aspas, esse caos de sentimentos que me apaixonou e me fez tomar esse partido. Isso é massa mesmo. Agora, tem uma questão que você colocou em relação, assim, aí tocando em questões até da própria teologia, né? Da igreja, assim, porque coloca que o homem, ele vivia no paraíso, até comer o fruto proibido. Então, assim, viajando naquilo que você estava, na abordagem que você trouxe ali, então seria, o homem passa a viver, de fato, a partir do momento que ele come o fruto proibido, sacou? Então, assim, até então ele não vivia, ele não existia. Né? Então eu acho que isso é até uma ironia muito forte em relação a isso, né? Porque a partir do momento que ele começa a questionar e a conhecer de fato os conflitos, ele começa a Deus fala assim, você vai comer do suor do seu rosto. Foi aí que começa a vida. Aí então, assim, ele só começa a vida graças ao diabo, né? Ou pelo menos assim, né? uma ideia, porque assim, você tem vida, uma planta tem vida. Sim. Né? Aí a questão é, qual vida? Então, digamos,
que é uma coisa que eu também estava pensando antes, assim, que até eu perguntei com o Gilberto, então quer dizer que se o homem não comesse o fruto, né, não tivesse acesso ao conhecimento, ele teria vida, mas não teria essa busca de um sentido, ele seria como uma planta, ele existiria, talvez se reproduzisse, né? Seria um cachorro. Ele seria um cachorro, um animal e tal. No fundo ele seria um cachorro. Mas não teria justamente essa busca. Aí já cai numa outra viagem, assim. E se ele não tivesse essa busca, ele nunca pensaria em Deus, né? Porque um cachorro não pensa em Deus, uma samambaia não pensa em Deus. Meu professor deu uma expressão legal, macaco não planta banana. Macaco Não planta banana. Ele não se angustia, né? O ser humano ele tem que construir seu mundo. Agora está sendo provado lá que tem um monte de descobertas arqueológicas lá lá na Rússia, lá como é o nome daquele? Sibéria. Da Sibéria. Diz que tinha uma civilização lá, cara, no meio do gelo, assim. Como tá derretendo mesmo, descobriram várias. Como é que fala? Dos egípcios, Pirâmides. várias pirâmides, assim. Estão descobrindo lá, isso é o ser humano, velho. Aonde? Na Sibéria. Sibéria derreteu, né? Às vezes você aproveitou. Assim, o ser humano é esse, tem que construir o mundo dele. O mundo dele não é dado pela natureza. O João de Barro ele vai fazer o negócio dele como sempre fez, a abelha vai fazer como sempre fez, ela não tem que decidir, porque já está decidida. Ela sim tem uma existência, antes da existência dela, ela já é configurada para ser tal como ela é. Agora o homem ele é palhaço, ator de teatro, professor de história, religioso, açougueiro, mora no Tibete, budista. Mora em cima da água. Não, agora só mais uma coisa que a gente não falou, mas que eu acho legal falar, até aproveitar assim, Cíntia, essa questão da mulher, assim, sabe? Súcubo. Eu não sei qual que é súcubo. Você não viu não na internet? Eu vi umas imagens loucas, cara. As mulheres assim, demoníacas. Adorei as imagens. Adorei. Demais. É a mulher, o diabo travestido de mulher. E o íncube é quando ele assume formas humanas. Forma de É homem. de homem, é isso, homem. É isso mesmo. Olha só, não sabia E o não. súcubo é mulher. Procurei lá pra saber. Não, eu ia falar o seguinte, até o Ernesto também, né? Sabe muito a questão da Bíblia e tal. Porque essa história da Adão e Eva é muito louca pra mim, assim, da lógica do... Caiu no existencialismo. Você tem a Bíblia aí, Bruno? Tem. Pô, se quiser me emprestar aí, Só esse ponto, assim, porque, né, na verdade, a serpente, ela tentou a Eva, né? A mulher que caiu em tentação primeiro. E a mulher que vai levar o homem. Sabe? Yes. Mas a mulher é demonizada na Bíblia, cara. Sim. Sim. Então olha que coisa louca isso, né? Então, porra, ela é responsável pela porra do pecado inicial. Ixi, E o Adão, ele aparece como vítima. E não é só. Não é vítima da sedução da mulher dele, da Eva. Então, olha. A mulher de Ló, que olha pra trás e vira pedra, a mulher Sara, tem um monte de coisa, né? Que parece a mulher, Não, a mulher sempre. Não, e o machismo, assim, Tem a exceções mulher. também, né? Fazendo uma interpretação mais ampla, com certeza. A mulher também tem alguns momentos que ela assume papéis fundamentais na Bíblia também, né? Mas assim, no geral, isso que você está falando é mais fundamental. Inclusive o apóstolo Paulo retoma isso, né? Porque a mulher tem que ser submissa ao homem como a igreja é submissa a Cristo. Ela bota o homem como se fosse o homem, um semideus dedicado, se bem que está até um pouco certo. Gostou, O problema é que as mulheres são pecadoras, né? Cara, você tem que conduzir. Aí o homem é fiel a Cristo, cara. O homem só é submissa a Deus. Você quer que eu pegue lá? Não, é porque eu posso citar uns versículos. tem umas paredes que ele conhece. Que a missão da mulher, o apóstolo Paulo fala que é só de gerar filho. Sério? Não pode nem falar na igreja. Hoje em dia tem até pastor, mas na Bíblia não é permitido. Não, na Idade Média também isso foi muito reforçado, essa coisa do mundo da mulher em relação à sexualidade, que ela que tem o pecado, ela traz o pecado no olhar, Mas a mulher é endemoniada a mesmo, né? tentação, né? Isso tudo é. Mulher é endemoniada. Foi interpretado também para os medievais. Eu quero a sensualidade, né? Medieval tinha medo da sensualidade, né? Isso, tinha medo, o corpo, né? O corpo da mulher tem que ser sempre Escondidinho. escondido para não Senão eles se perdiam desencadear fácil. sentimentos, né? Senão acabava com a medieval. Ah, é. Pós-modernidade ia começar na Idade Média.